Gerson no Palmeiras em 2026. É até difícil de acreditar, mas segundo as últimas notícias, o staff do Gerson tem conversas com o Palmeiras para chegar no clube em janeiro de 2026. A notícia que acaba de sair é que o Gerson, atualmente no Zenit, deseja retornar ao Brasil e seu staff está em negociações com o Palmeiras. O Gerson não é considerado um titular absoluto no Zenit, que está disposto a negociar o volante em janeiro, caso receba uma boa proposta. Pesa a favor do Palmeiras a vitrine, já que o jogador tem como meta a Copa do Mundo de 2026. O tema já chegou aos ouvidos do técnico Abel Ferreira, que deu o aval para um possível avanço. Eu vou ser bem sincero para vocês aqui, tá? Eu não duvido de mais nada. Eu cheguei a duvidar que o Andrés Pereira iria para o Palmeiras e foi. E eu também não duvido que o Gerson vá para o Palmeiras. Se o Gerson visa tanto ir para a Copa do Mundo, por que não ficou no Flamengo? Quis ir para o Zenit, chegou lá, não se adaptou, quer voltar para o Brasil e agora simplesmente, segundo as últimas informações, o staff do Gerson está em conversas com o Palmeiras. Aí eu não era o flamenguista quando eu critiquei o Gerson, cara. Agora tá aí, ó. O cara tá voltando e ir pro Palmeiras. Nossa, mas ele não ia sair do Flamengo pra fazer a aposentadoria dele, ficar um tempão lá ganhando dinheiro? Conversa fiada. O Gerson e o pai dele pressionou a diretoria do Flamengo a aumentar o salário dele superior ao do Jorginho. Ele não aceitava. Ele não aceitou ganhar menos que o Pulgar e teve aumento. Ele não aceitou ganhar menos que o Michael e teve aumento. E aí ele vê o Jorginho chegando para ganhar 2 milhões e ele recebia 1.500.000 e queria ganhar 2.100.000. E aí o Flamengo não aceitou mais a chantagem dele e do pai dele. O que ele fez? Saiu do Flamengo para ir pro Zenit. Ele meio que prejudicou sim o trabalho do Flamengo, porque o Flamengo contava com ele. Mas ele, como gratidão, pós o Flamengo buscar ele na Europa, porque o pai dele falava: olha, o meu filho não tá feliz aqui, ajuda ele, Flamengo. E o Flamengo foi lá, abraçou de novo, pagou uma bala para trazer ele de volta pro Flamengo. Como agradecimento, bancou o mercenário, saiu do Flamengo porque ficou bravinho que o Flamengo não ia aumentar o salário dele acima do Jorginho. Foi pro Zenit e a galera que me criticava: ah, você não é Flamengo se você critica o Gerson. Porque eu simplesmente falei que ele era mercenário. E aí o que acontece? Ele ficou muito tempo lá, fazendo a aposentadoria dele? Não, tá voltando pro Palmeiras. Esse é o Gerson, o garoto que na base do Flamengo, pra quem não sabe, o Gerson era da base do Flamengo. Saiu do Flamengo pra ir pro Fluminense, porque o Fluminense tava vendo que o Gerson era um bom jogador. E o que ele fez? Ofereceu um dinheirinho a mais e o Gerson saiu do Flamengo e é revelado no Fluminense. Com isso, o Fluminense ganhou muita grana com transferência de Gerson. Então parabéns pra vocês que colocam o Gerson acima do clube do Flamengo. Tá aí, esse aqui é o mercenário que vocês idolatravam. Ser sua maior vigarice, você não teria coragem de fazer isso. Não, não, não. Eu não tô preparado pra esse vídeo. Não vou fazer esse vídeo. Vou ter que fazer. O negócio é o seguinte, rapaziada. Staff do Gerson tá negociando com o Palmeiras. Segundo o palmeirense, se faz encane. Deve ser mentira que se faz encane também é outro mentiroso. Mas a informação que veio é que ele tá em baixa lá, isso é verdade. O Zenit quer vender ele, é verdade também. O Zenit não tá satisfeito com ele. Em 2026, no início da janela, pode vender ele. Só que o problema são os 25 milhões de euros, né? Eles vão querer um pouco abaixo, desvalorizou. Mas também não negociar com os russos não é mole não, irmão. O problema é o seguinte, a informação que veio também é que o Zenit vê, o Gerson vê o Palmeiras como uma vitrine para ir para a Copa do Mundo. Por isso ele deseja voltar para o Brasil e o Flamengo não quer ele. Porque o Marcão e o Flamengo não combinam mais. O BAP e o Marcão, não, brigaram e no Flamengo, quando tiver o BAP ali, a porta está fechada. Pelo menos quando o empresário dele for o Marcão. Então ele vê a vitrine como Palmeiras. Meus amigos, sobre essa notícia do Felipe Facincani, que já trabalhou comigo lá na Placar, com relação ao Gerson, conversas para ir para o Palmeiras, né? Palmeiras tentando repatriar o Gerson, trazer ele para o Brasil de novo. A gente já tinha falado que ele não está feliz lá no Zenit, a gente tem essas informações de... Cara, a verdade é que ele não para quieto, ele vai para fora, ele não fica lá fora, né? Ele fica mais tempo aqui no Brasil, mas lá fora ele não consegue ficar muito tempo, e a gente já avisava que ia para a Rússia, ia se esconder na Rússia, já não está sendo convocado. Essa situação do Gerson lá no Zenit, eu sabia que não ia demorar muito para ele querer sair. Os caras pagaram caro, quem quiser contratar ele vai ter que pagar caro. Agora, o Facincani trouxe que
pela situação ruim que tem entre o Marcão e a diretoria atual do Flamengo, e é verdade, não saiu muito bem, a alternativa é ele ir para o Palmeiras, e que o Palmeiras está querendo contratar o Gerson. Eu vou falar uma coisa para vocês, isso não é surpresa para mim. O cara sai do Fluminense, volta para o Flamengo, né? Vai para fora agora de novo. E saiu 2 vezes, voltou para o Flamengo 2 vezes, mas sai agora, sai mal com o Flamengo, né? O pai dele, pelo menos, que é quem cuida da carreira dele, sai mal com o Flamengo. Ele vai voltar para onde? Ele quer jogar em clube, né, que dispute título. Ele vai voltar para onde? É simples, né? Não tem muito o que pensar.